Olá e seja muito bem-vindo ao Rotina da Espiritualidade. Olhe ao seu redor. A sua vida, os seus relacionamentos, as suas conquistas e até mesmo os seus desafios. E se eu te dissesse que tudo isso não é resultado de uma sorte aleatória, mas sim a manifestação da sua própria energia? E se o universo não fosse um lugar caótico, mas sim um espelho que reflete de volta para você aquilo que você emite? A ilusão da sorte e o caos do acaso. Olhe para a sua vida, para as pessoas que você atrai, para as oportunidades que chegam e até mesmo para os desafios que parecem se repetir. Por muito tempo, a humanidade acreditou que tudo isso era o resultado de uma força externa, de um acaso, de um destino cego. Nós nos ensinamos a viver como passageiros em um trem que segue em uma direção desconhecida, apenas observando a paisagem passar. Nós atribuímos nossas vitórias à sorte e nossas derrotas ao azar. Sentimos o peso do mundo em nossos ombros, como se a vida estivesse simplesmente acontecendo para nós, sem a nossa permissão, sem a nossa participação. O caos do acaso se torna a nossa realidade, e o medo de que algo ruim possa acontecer a qualquer momento se torna a nossa única certeza. Mas e se essa visão fosse apenas uma parte da verdade? E se o universo não fosse um lugar caótico, mas sim um sistema perfeitamente organizado, que responde às leis invisíveis da energia? O universo como um espelho vibracional. A promessa que estamos prestes a explorar é que o universo é um espelho. Ele não julga, ele não castiga. Ele simplesmente reflete de volta para você a imagem que você está projetando. A sua energia, a sua emoção e a sua intenção são os pincéis que pintam essa imagem. Em um nível fundamental, tudo o que existe, cada pensamento, cada emoção, cada objeto, tem uma frequência vibracional. O medo tem uma vibração. A alegria tem uma vibração. A paz tem uma vibração. E a lei universal da atração, que é um princípio tão real quanto a lei da gravidade, diz que semelhantes atraem semelhantes. Isso significa que a sua energia está constantemente atraindo para você as experiências, as pessoas e as situações que estão na mesma frequência. Uma pessoa que vive na frequência da escassez e da reclamação atrai mais motivos para reclamar. A sua mente, focada na falta, se torna um ímã para mais falta. Por outro lado, uma pessoa que cultiva a energia da gratidão, da alegria e da abundância atrai mais razões para ser grata. A sua mente, sintonizada com a plenitude, se torna um farol que guia mais abundância para a sua vida. O universo não te dá o que você pede, ele te reflete o que você é. O despertar da consciência, o capitão do seu destino. Esta jornada é um convite para o seu despertar. Um convite para você soltar a ideia de que a vida é um acaso e assumir a responsabilidade de ser o capitão do seu próprio destino. É o momento de você parar de ser um passageiro e se tornar o criador. A lei da atração não é mágica. É a sua parceria sagrada com o universo. É o momento em que você reconhece que tem o poder de influenciar a sua realidade, não através da força ou do controle, mas através da sua energia, da sua intenção e da sua vibração. Esta é uma verdade atemporal, um princípio que ecoa em todas as grandes tradições espirituais e filosóficas do mundo. Em última análise, a lei da atração nos ensina uma grande lição de poder pessoal, que a nossa maior força não está em tentar mudar o mundo exterior, mas em dominar o nosso mundo interior. É ali, em seu coração e em sua mente, que você tem a capacidade de mudar tudo. E é para este lugar, o lugar da sua própria alma, que esta jornada te convida. Esta é a promessa da lei da atração. Mas, para muitos, essa lei parece mais um mito do que uma realidade. A verdade é que a lei da atração não é mágica. É uma ciência da energia e da intenção. Ela é um princípio universal, tão real quanto a lei da gravidade. E para dominá-la, você precisa apenas de 3 passos simples. Se você estiver disposto a seguir estes passos, a sua vida e a sua relação com o universo nunca mais serão as mesmas. A lei da atração se baseia em um princípio simples. Semelhantes atraem semelhantes. A sua energia atrai a energia do que você deseja. Mas como fazer isso na prática? Vamos dividir este processo de manifestação em 3 passos fundamentais.
O princípio da ressonância. Para entender a lei da atração, imagine o universo como um vasto oceano de energia, e cada um de nós como uma ilha que emite uma frequência. A sua energia, composta por seus pensamentos, sentimentos e intenções dominantes, é a sua frequência. E, de acordo com as leis universais, aquilo que vibra em uma frequência semelhante será atraído para você. Pense em duas cordas de um violino. Quando você toca uma, a outra, se estiver afinada na mesma nota, começa a vibrar em uníssono, mesmo sem ser tocada. Essa é a ressonância. E é exatamente assim que a lei da atração funciona. Se você está vibrando na frequência da preocupação e da escassez, você entrará em ressonância com mais motivos para se preocupar e mais situações de escassez. Mas se você está vibrando na frequência da alegria, da gratidão e da abundância, você se torna um ímã para mais razões para ser alegre e mais oportunidades para a abundância. O princípio da ressonância e a dança das energias. Para entender a lei da atração, imagine o universo como um vasto oceano de energia, e cada um de nós como uma ilha que emite uma frequência. A sua energia, composta por seus pensamentos, sentimentos e intenções dominantes, é a sua frequência. E de acordo com as leis universais, aquilo que vibra em uma frequência semelhante será atraído para você. Pense em duas cordas de um violino. Quando você toca uma, a outra, se estiver afinada na mesma nota, começa a vibrar em uníssono, mesmo sem ser tocada. Essa é a ressonância. E é exatamente assim que a lei da atração funciona. A sua energia não é um pensamento aleatório, é uma força viva, uma vibração que se espalha pelo universo e que, de forma magnética, atrai aquilo que corresponde a ela. O universo, como um eco, não responde às suas palavras, mas à sua vibração. Ele não te dá o que você diz que quer. Ele te reflete o que você está sentindo e emitindo. As duas frequências da vida. Vamos mergulhar mais fundo nas duas frequências que a maioria das pessoas emite, sem nem mesmo perceber. A frequência da escassez e a frequência da abundância. A frequência da escassez. A frequência da escassez é um estado de ser. É o sentimento de que não há o suficiente. Uma pessoa que vibra na frequência da escassez está sempre preocupada com o que pode dar errado. Sua mente está constantemente no modo de autopreservação, focada em problemas, em contas a pagar, em discussões passadas ou em medos futuros. Essa preocupação não é apenas um pensamento, ela é uma emoção que se manifesta como uma dor no peito, uma tensão no corpo, um nó no estômago. Essa energia, essa vibração baixa, se espalha pelo universo e, por ressonância, atrai mais motivos para se preocupar e mais situações de escassez. É como um ímã que repele as oportunidades e atrai o caos. A pessoa que vive nessa frequência se sente como se a vida estivesse conspirando contra ela, e na realidade, ela é a única que está no comando de sua própria frequência. A sua energia se torna um fluxo de preocupação e ansiedade que drena a sua alma. É uma vibração baixa que repele o que você deseja atrair. A mente, em seu modo de autopreservação, busca o que pode dar errado. E ao fazer isso, ela se torna um ímã para o que ela mais teme. A frequência da abundância. Agora, imagine a frequência da abundância. Esta não é a ausência de problemas. É a escolha consciente de como você responde a eles. Uma pessoa que vibra na frequência da abundância está em um estado de gratidão, de alegria e de paz interior. Ela não ignora os desafios, mas os enfrenta com a confiança de que tem a força para superá-los. Essa confiança é uma energia, uma vibração alta que se espalha pelo universo. Em vez de focar no que falta, ela foca no que já tem. Ela encontra beleza nas pequenas coisas, sorri para um estranho, agradece por um café. E essa energia, essa frequência de plenitude, entra em ressonância com as oportunidades e as bênçãos do universo. A pessoa que vive nessa frequência se sente como se a vida estivesse conspirando a seu favor. E na realidade, ela é a única que está no comando de sua própria frequência. Sua energia se alinha com a confiança e a leveza. A escolha consciente.
E é exatamente assim que a lei da atração funciona. Se você está vibrando na frequência da preocupação e da escassez, você entrará em ressonância com mais motivos para se preocupar e mais situações de escassez. Mas se você está vibrando na frequência da alegria, da gratidão e da abundância, você se torna um ímã para mais razões para ser alegre e mais oportunidades para a abundância. O princípio da ressonância e a dança das energias. Para entender a lei da atração, imagine o universo como um vasto oceano de energia e cada um de nós como uma ilha que emite uma frequência. A sua energia, composta por seus pensamentos, sentimentos e intenções dominantes, é a sua frequência. E, de acordo com as leis universais, aquilo que vibra em uma frequência semelhante será atraído para você. Pense em duas cordas de um violino. Quando você toca uma, a outra, se estiver afinada na mesma nota, começa a vibrar em uníssono, mesmo sem ser tocada. Essa é a ressonância. E é exatamente assim que a lei da atração funciona. A sua energia não é um pensamento aleatório. É uma força viva, uma vibração que se espalha pelo universo e que, de forma magnética, atrai aquilo que corresponde a ela. O universo, como um eco, não responde às suas palavras, mas à sua vibração. Ele não te dá o que você diz que quer. Ele te reflete o que você está sentindo e emitindo. As duas frequências da vida. Vamos mergulhar mais fundo nas duas frequências que a maioria das pessoas emite, sem nem mesmo perceber. A frequência da escassez e a frequência da abundância. A frequência da escassez. A frequência da escassez é um estado de ser. É o sentimento de que não há o suficiente. Uma pessoa que vibra na frequência da escassez está sempre preocupada com o que pode dar errado. Sua mente está constantemente no modo de autopreservação, focada em problemas, em contas a pagar, em discussões passadas ou em medos futuros. Essa preocupação não é apenas um pensamento, ela é uma emoção que se manifesta como uma dor no peito, uma tensão no corpo, um nó no estômago. Essa energia, essa vibração baixa, se espalha pelo universo e, por ressonância, atrai mais motivos para se preocupar e mais situações de escassez. É como um ímã que repele as oportunidades e atrai o caos. A pessoa que vive nessa frequência se sente como se a vida estivesse conspirando contra ela, e na realidade, ela é a única que está no comando de sua própria frequência. A sua energia se torna um fluxo de preocupação e ansiedade que drena a sua alma. É uma vibração baixa que repele o que você deseja atrair. A mente, em seu modo de autopreservação, busca o que pode dar errado. E ao fazer isso, ela se torna um ímã para o que ela mais teme. A frequência da abundância. Agora, imagine a frequência da abundância. Esta não é a ausência de problemas. É a escolha consciente de como você responde a eles. Uma pessoa que vibra na frequência da abundância está em um estado de gratidão, de alegria e de paz interior. Ela não ignora os desafios, mas os enfrenta com a confiança de que tem a força para superá-los. Essa confiança é uma energia, uma vibração alta, que se espalha pelo universo. Em vez de focar no que falta, ela foca no que já tem. Ela encontra beleza nas pequenas coisas, sorri para um estranho, agradece por um café, e essa energia, essa frequência de plenitude, entra em ressonância com as oportunidades e as bênçãos do universo. A pessoa que vive nessa frequência se sente como se a vida estivesse conspirando a seu favor. E na realidade, ela é a única que está no comando de sua própria frequência. Sua energia se alinha com a confiança e a leveza, a escolha consciente. E é exatamente assim que a lei da atração funciona. Se você está vibrando na frequência da preocupação e da escassez, você entrará em ressonância com mais motivos para se preocupar e mais situações de escassez. Mas se você está vibrando na frequência da alegria, da gratidão e da abundância, você se torna um ímã para mais razões para ser alegre e mais oportunidades para a abundância. A sua vida não é um acidente. Ela é o resultado das suas escolhas. Não das escolhas que você faz no mundo exterior, mas das escolhas que você faz no mundo interior. A escolha de qual frequência você vai emitir. A escolha de qual energia você vai ser.
a escolha de qual realidade você vai criar. O universo é um espelho. Ele não te dá o que você pede, ele te reflete o que você é. O trabalho mais importante é o trabalho interior. E quando você domina sua energia e sua vibração, você domina a sua própria realidade. A sua vida não é um acidente, ela é o resultado das suas escolhas. Não das escolhas que você faz no mundo exterior, mas das escolhas que você faz no mundo interior. A escolha de qual frequência você vai emitir. A escolha de qual energia você vai ser. A escolha de qual realidade você vai criar. O universo é um espelho. Ele não te dá o que você pede. Ele te reflete o que você é. O trabalho mais importante é o trabalho interior. E quando você domina sua energia e sua vibração, você domina a sua própria realidade. A sua energia não é um pensamento aleatório. É uma força viva, uma vibração que se espalha pelo universo e que, de forma magnética, atrai aquilo que corresponde a ela. O universo, como um eco, não responde às suas palavras, mas à sua vibração. Ele não te dá o que você diz que quer. Ele te reflete o que você está sentindo e emitindo. Para entender isso, imagine-se como um farol no meio de um oceano. A luz que você emite, o seu brilho, é a sua vibração. Essa luz não é o que você fala ou o que você deseja, mas o que você realmente é em sua essência. A sua energia é uma força tangível, uma vibração que se espalha pelo universo. Se você está vibrando na frequência da escassez, com medo e preocupação, o universo, como um eco, apenas reflete mais razões para essa escassez e preocupação. É um princípio de ressonância. A verdadeira chave para a manifestação não está em um pedido verbal, mas em uma sensação profunda. Uma pessoa pode dizer, eu quero ser próspero, com os lábios, mas se sua alma sente a angústia da falta, a energia da escassez prevalece. O universo é um espelho perfeito. Ele não mente, ele apenas reflete. Ele não responde à sua lista de desejos, mas à sua verdade emocional. Por isso, o trabalho mais importante não é o de pedir, mas o de sentir. Sinta a alegria de um projeto bem-sucedido. Sinta a paz de uma vida sem dívidas. Sinta a gratidão pelo que já está em sua vida. Quando você alinha a sua energia com o seu desejo, quando você se torna o que você quer ver, o universo tem que responder. O processo de manifestação em 3 passos. Entender o princípio é o primeiro passo, mas a verdadeira maestria está em como aplicá-lo. Não se trata de sorte ou de um dom místico, mas de um processo de cocriação consciente. É a sua parceria com o universo. O seu papel é dominar a sua energia interior. E o universo se encarregará de alinhar as circunstâncias exteriores. Esta não é uma jornada passiva de espera. É uma jornada ativa de criação. É o momento em que você se torna o arquiteto da sua realidade. Você não é mais um passageiro em um trem desgovernado. Você é o capitão que traça a sua própria rota. Vamos dividir este processo de manifestação em 3 passos fundamentais. Cada um deles é uma parte essencial da jornada, e o domínio de cada um deles é o que diferencia a pessoa que apenas sonha da pessoa que manifesta. O primeiro passo: pedir ao universo o que você realmente quer. O segundo passo: acreditar e sentir o poder da emoção. O terceiro passo: receber e agir, estar aberto para o fluxo. Estes 3 passos são a sua bússola. Eles são o seu mapa. Eles são a sua chave para destravar a sua própria capacidade de criar. O que você fará com esse poder é o que vai definir a sua vida. O primeiro passo, o mais importante de todos, é a clareza. Você precisa saber exatamente o que quer pedir. O universo está pronto para te ouvir. O primeiro passo é pedir ao universo o que você realmente quer. O primeiro e mais importante passo para manifestar algo é a clareza. O universo é como um GPS. Ele não pode te levar a um destino que você não programou. Se o seu pedido for confuso, se os seus desejos forem contraditórios, o universo não saberá como responder. Você precisa ir além do "eu quero ser rico" e perguntar a si mesmo: o que ser rico realmente significa para você? É a liberdade para viajar? É a paz de não ter dívidas? É a capacidade de ajudar sua família? Seja específico, seja claro.
Escreva. Não apenas os objetos que você deseja, mas os sentimentos que eles te trariam. A paz, a alegria, a segurança. Seu pedido não é um desejo, é uma intenção. E em sua mais pura forma, ele deve ser uma pergunta. Não. Por que isso não aconteceu? Mas, o que eu preciso para que isso aconteça? Este é o passo mais crucial. O universo não responde apenas aos seus pensamentos. Ele responde à sua energia, à sua frequência vibracional. E a emoção é a moeda de troca com o universo. Uma mente que visualiza a prosperidade, mas sente a frequência da escassez, não manifesta nada. Para manifestar, você precisa sentir a emoção do seu desejo agora. Feche os olhos. Pense no que você pediu. E agora, sinta a alegria como se já tivesse recebido. Sinta a paz como se o seu desejo já fosse a sua realidade. Sinta a gratidão pelo que está vindo em sua direção. O seu corpo não sabe a diferença entre uma experiência imaginada vividamente e uma experiência real. Quando você sente a emoção de ter o seu desejo, você está enviando um sinal tão poderoso e claro que o universo não tem como não responder. Muitas pessoas cometem um erro neste passo. Elas pedem, sentem, mas não agem. A lei da atração não é mágica. Ela não vai colocar o seu desejo na sua porta enquanto você está sentado no sofá. Ela vai enviar as oportunidades, as pessoas, os sinais e os caminhos que você precisa para alcançar o seu desejo. O seu papel é estar aberto para o fluxo. A sua intuição é a sua bússola. Se você sentir a vontade de ligar para alguém, ligue. Se uma nova ideia surgir, explore-a. A sua ação é a sua parte no processo de cocriação. O maior desafio aqui é soltar o como. Você pediu. Você sentiu. Agora, confie que o universo tem um plano maior e mais sábio do que o seu. Você não precisa saber como o seu desejo vai se manifestar. O universo cuidará dos detalhes. O seu único trabalho é agir com fé. O último desafio: o apego ao controle. Muitas pessoas chegam ao topo da jornada da manifestação, com um desejo claro e uma intenção pura, e então tropeçam no último degrau. O último obstáculo não é o universo, mas a nossa própria mente. Essa é a parte de nós que precisa de garantias, que precisa de um mapa detalhado, que precisa saber o como antes de dar o primeiro passo. A mente ego, em sua necessidade de controle, sabota o processo, pois o universo, em sua infinita sabedoria, opera em um nível que a nossa mente limitada não consegue compreender. A sua necessidade de saber o como é como tentar navegar um vasto oceano com um mapa de uma única rua. Você pediu por um tesouro na outra ponta do mundo, mas está obcecado em saber cada detalhe do caminho, quando a sua única tarefa é virar o leme na direção certa. Essa obsessão pelo controle é a fonte da ansiedade e da frustração. Ela diz ao universo: eu não confio em você para me guiar. E ao fazer isso, você para o fluxo. A sabedoria do universo. Você pediu, sentiu e agora, o universo tem um contrato com você. O seu trabalho é fornecer a intenção. O trabalho do universo é orquestrar o resultado. O universo tem acesso a uma rede de possibilidades, a sincronicidades, a eventos e a pessoas que a sua mente jamais poderia conceber. Ele pode te enviar uma oportunidade através de uma conversa com um estranho, de uma ideia que surge no meio da noite, ou de uma ligação que você não esperava. Esses são os detalhes que o universo cuidará. Confiar que o universo tem um plano maior e mais sábio do que o seu é o ato de profunda humildade e fé. É o momento em que você se entrega ao fluxo da vida e confia que está sendo guiado. Não é sobre passividade ou sobre esperar que algo caia do céu. É sobre a entrega de um plano que é maior que o seu. O contrato sagrado: pedir, sentir e agir. O seu único trabalho é agir com fé. A sua fé não é um pensamento, é um verbo. É a sua capacidade de dizer sim para as oportunidades que o universo te envia, mesmo quando elas não fazem sentido lógico. É a sua intuição que te diz para ir por um caminho diferente, para fazer uma ligação que você não estava planejando, para buscar uma nova ideia que te veio à mente. Essa é a sua parte no processo de cocriação. A diferença entre um substantivo e um verbo. A fé que a maioria das pessoas conhece é um substantivo.
Ela é uma coisa, um conceito estático que se tem ou não se tem. A fé substantiva é uma crença passiva, uma esperança silenciosa de que algo bom vai acontecer. Mas ela não move montanhas. A fé, para se tornar uma força real em sua vida, precisa ser um verbo. Ela precisa de movimento. Ela precisa de ação. A fé-verbo é a sua capacidade de se colocar em movimento, de agir em harmonia com as energias que você invocou. É a sua vontade de dar um passo no escuro, de se lançar em direção ao seu objetivo, mesmo sem saber exatamente onde você vai parar. É a diferença entre um barco ancorado na costa, esperando que o vento o leve, e um barco que solta suas amarras, içando as velas e confiando no vento que sopra. O seu trabalho, neste processo de manifestação, é ser o capitão desse barco. Você não precisa saber como o vento vai te levar para o seu destino. O seu único trabalho é estar pronto, estar em movimento. O idioma da intuição. Muitas pessoas esperam que o universo se comunique com elas em um idioma que elas entendem, a lógica. Elas esperam por um sinal claro, uma explicação detalhada, um porquê para cada coisa. Mas a comunicação do universo não é feita de lógica. Ela é feita de intuição. Ela é um sussurro no seu coração, um sentimento no seu estômago, uma ideia que surge do nada. É a sua intuição que te diz para ir por um caminho diferente, para fazer uma ligação que você não estava planejando, para buscar uma nova ideia que te veio à mente. Ela não vem com uma explicação. Ela apenas vem com uma sensação de sim. O seu trabalho, nesse momento, é estar presente. É ouvir essa voz silenciosa e corajosa em meio ao ruído da sua mente. É ter a coragem de dizer sim para o que não faz sentido, para o que te tira da sua zona de conforto. O ato de coragem e o salto de fé. Dizer sim a uma oportunidade que o universo te envia, mesmo quando ela não faz sentido lógico, é um ato de profunda fé. A sua mente, a sua lógica e o seu ego vão gritar, não. Eles vão te dar 1000 motivos para não fazer. Eles vão te lembrar de todos os riscos, de todas as falhas passadas e de todas as incertezas do futuro. O medo vai se apresentar como a voz da razão, te mantendo seguro no conforto do conhecido. Mas a fé é maior que o medo. A sua fé é o músculo que te dá a força para dar um passo no escuro. É o momento em que você confia mais na sua intuição do que na sua lógica. É o momento em que você solta o seu controle e se entrega ao fluxo maior da vida. Esse ato de coragem é a sua parte no processo de cocriação. A sua fé não é um pensamento, é um verbo. É a sua capacidade de dizer sim para as oportunidades que o universo te envia, mesmo quando elas não fazem sentido lógico. É a sua intuição que te diz para ir por um caminho diferente, para fazer uma ligação que você não estava planejando, para buscar uma nova ideia que te veio à mente. Essa é a sua parte no processo de cocriação. A dança da cocriação. A sua parte é pequena, mas é essencial. Você fez o trabalho interior. Você pediu, você sentiu e você alinhou a sua energia. Agora, o universo está trabalhando para você, movendo as peças no tabuleiro, criando as sincronicidades e as oportunidades que você precisa para alcançar o seu desejo. O seu único trabalho é estar presente, estar aberto e estar pronto para agir. Quando a oportunidade se apresentar, você não vai precisar de uma explicação lógica. Você vai saber. A sua intuição, a sua bússola interior, vai te dizer: este é o caminho. Vá. E quando você agir com fé, você vai sentir o universo te apoiando. Você vai sentir as portas se abrindo, os obstáculos desaparecendo e o caminho se tornando mais fácil. Você não está mais lutando contra a corrente. Você está navegando com o vento. Essa é a beleza da cocriação. É uma dança. Você dá um passo, o universo dá um passo. Você age com fé e o universo responde com milagres. A sua fé é o seu poder. E a sua ação é a sua prova. O maior desafio aqui é soltar o como. Você pediu. Você sentiu. Agora, confie que o universo tem um plano maior e mais sábio do que o seu. Você não precisa saber como o seu desejo vai se manifestar.
O universo cuidará dos detalhes. O seu único trabalho é agir com fé. A fé é a certeza de que, mesmo no escuro, o caminho será revelado. A sua fé é a sua bússola. A sua ação é a sua parte. O resultado é a sua manifestação. E aí está. Os 3 passos para dominar a lei da atração: pedir, acreditar e sentir, e receber e agir. A lei da atração não é um segredo, é um modo de vida. É um compromisso de se alinhar, a cada dia, com a sua mais alta vibração. É a certeza de que a sua felicidade e a sua prosperidade não dependem de sorte, mas da sua capacidade de ser um criador. A descoberta final, o fim do segredo. Por muito tempo, a humanidade buscou segredos. O segredo da riqueza, o segredo da felicidade, o segredo do sucesso. Acreditávamos que a lei da atração fosse mais um desses segredos, escondido em textos antigos ou reservado para alguns poucos sortudos. Mas a verdade é que não há segredo. A lei da atração não é um código a ser quebrado. É uma lei universal, como a da gravidade, que opera de forma constante e silenciosa. Ela é um modo de vida, uma filosofia que, quando abraçada, transforma a nossa relação com o universo. É um compromisso de se alinhar, a cada dia, com a sua mais alta vibração. Pense na sua vibração como a melodia que a sua alma está cantando. Se você canta uma melodia de tristeza e preocupação, o universo ecoa a mesma canção de volta para você. Mas se você escolhe, conscientemente, entoar uma melodia de gratidão, de alegria e de paz, o universo se junta ao seu coro. Este alinhamento não é um ato de otimismo cego, mas um ato de profunda sabedoria, de reconhecer que o que você sente é o que você atrai. Da sorte à criação. A diferença entre a vida de quem depende da sorte e a vida de quem é um criador é a diferença entre um passageiro e o capitão. A vida da sorte é passiva. Quando as coisas dão certo, é uma surpresa agradável. Quando dão errado, é uma cruel reviravolta do destino. Não há um senso de controle, apenas o medo constante de que a boa sorte acabe. A vida é uma roleta russa. A vida da criação, no entanto, é ativa. É um estado de ser onde você não espera que as coisas aconteçam com você. Você as faz acontecer. A sua prosperidade não é um evento casual. É o resultado direto da sua energia, da sua intenção e da sua ação. Você não teme o azar, pois sabe que as adversidades são apenas desvios no seu caminho, e não o fim dele. Essa é a certeza de que a sua felicidade e a sua prosperidade não dependem de sorte, mas da sua capacidade de ser um criador. Você é o escultor da sua própria realidade. As suas mãos, as suas palavras e o seu coração são as ferramentas. E a sua vida é a obra-prima que você está construindo. O legado do Criador. No final, a lei da atração não é sobre obter coisas. É sobre se tornar a pessoa que pode atrair essas coisas. É sobre o seu crescimento espiritual, a sua evolução. O seu maior desejo não é um destino, mas uma jornada para se tornar a sua versão mais elevada. E nesse processo, a sua felicidade e a sua prosperidade são os subprodutos naturais de uma alma que está alinhada com o seu propósito. O universo está sempre te ouvindo. Ele está sempre te observando. E ele está sempre pronto para responder à sua chamada. O único mistério que resta é: o que você está cantando? Qual a melodia que você está entoando para o universo? Sua vida no final será um reflexo perfeito da sua resposta. Se este vídeo te inspirou, deixe um like, se inscreva no canal Rotina da Espiritualidade e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Me conta nos comentários, qual desses 3 passos você vai começar a praticar hoje? Até o próximo vídeo. Muita luz e paz para você.